amados irmãos e irmãs aqui nesta igreja, todos que nos acompanham pela rádio e redes sociais. Este cântico parece ser fúnebre, porque é comum cantarmos nas exéquias, nos sepultamentos. Mas ele, na verdade, é um canto da nossa caminhada cristã que alimenta a nossa esperança. Com minha mãe estarei, na glória de Deus um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Porque onde está Maria, está Jesus, está Deus, está o Espírito Santo. Então, nós alimentamos nós os vivos, com minha mãe estarei. Quem canta sempre são os vivos. Os que já partiram, os que estão sendo velados nas exéquias, não podem mais cantar neste sentido. Poderão, no céu, também expressar o seu amor a Deus, adorá-lo eternamente e, claro, contemplar Deus do lado da Virgem Maria, junto à Virgem Maria, como expressa a canção. Esta canção popular é, portanto, uma expressão desta festa de hoje, da Assunção da Virgem Maria, desta solenidade. Nossa Senhora, assunta ao céu, levada, não elevada, levada de corpo e alma para junto de Deus, a fim de participar da glória que nos antecipa. Todo cristão e cristã, todo homem, mulher, todo católico, católica, deve nutrir essa esperança de participar da glória de Deus, de triunfar no céu. Esta festa de hoje, portanto, ela nos ensina que aqueles que estão próximos de Cristo, aqueles que se aproximam de Cristo, portanto, merecerão estar com Ele. A Virgem Maria é figura da igreja e, portanto, a igreja, nós, os cristãos que professamos a fé em Jesus Cristo, vive ressuscitado, Filho do Pai Eterno, que veio pelo poder do Espírito Santo e nos dá este Espírito, nós, os cristãos que professamos essa fé, sabemos que nós, perseverando, vamos participar da glória de Deus. Maria Santíssima é a bem-aventurada. Maria Santíssima é aquela que enche o seu espírito de alegria. Ela reconhece a própria humildade. Ela percebe que Deus a escolheu. E não só ela reconhece isso, mas os que estão à sua volta entendem que ela é feliz. No evangelho que acabamos de ouvir, Santa Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Isabel reconhece na figura de Maria uma presença divina. Ela sabia já que Maria estava à espera do Senhor, mãe do meu Senhor. A importância da mãe está no Senhor. No caso, o Senhor é Deus que se encarna. É Jesus Cristo, que é divino com o Pai e o Espírito, mas também se humaniza. Veja, irmãos e irmãs, ao celebrarmos esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, nós estamos também afirmando o que a igreja diz em dogma. Ou seja, o que é um dogma? Vou perguntar retoricamente. É um ensinamento duro que nos é imposto para crermos sem pensar? Jamais. O dogma é um ensinamento da revelação divina que Deus deu à sua igreja para que nós, crendo, iluminemos a nossa caminhada de fé, a fim de que a verdade esclareça os nossos passos, para que nós não nos enganemos com as falsidades de doutrinas errôneas. Ou seja, estes dogmas que a igreja nos ensina é para que nós não caiamos naquilo que se chama heresia, ou seja, um ensinamento falso da nossa fé. Quando a igreja hoje diz que Maria foi assunta ao céu, quando a igreja celebra esta verdade da fé, ela quer dizer que a mãe do nosso Senhor, livre da corrupção do pecado e, portanto, livre dos laços da morte, que apodrece o corpo, Maria já participa da glória de Cristo, seu Filho ressuscitado. Porque a ênfase não é no poder de Maria, pois ela não tem poder nenhum a não ser o de Deus. Deus é quem tem poder. O que Maria tem é a graça de interceder por nós no céu. Porque já participa deste mistério de seu amado Filho, do nosso Redentor Jesus Cristo, o único Salvador. O único mediador entre Deus e os homens. Mas e Maria não é mediadora? Não. Entre Deus e os homens, não.
O que Maria pode mediar é a nossa intimidade com Cristo. Por ser mãe, ela pode interceder, como o fez, inclusive, nas bodas de Caná. Certa feita, Jesus, antes de começar os seus sinais, antes de começar seu ministério, foi convidado com Nossa Senhora e seus discípulos para participar de uma festa de casamento. Nós sabemos desta história. E naquele casamento vem a faltar o vinho. Veja que uma festa, naquele período de bodas, de um casamento, durava em torno de uma semana. Então, na metade daquela festa, o vinho acaba. Talvez porque tinham convidados a mais, talvez porque não planejaram direito, não sabemos, não é dito. Mas o vinho acaba e os serventes ficam preocupados. Mas a primeira a mostrar a Jesus aquela necessidade é Nossa Senhora, que diz: filho, o vinho acabou. Jesus até responde de uma forma teológica, para dizer: a minha hora ainda não chegou. O que temos eu com isso? O que tenho eu contigo nesse sentido? O que posso eu fazer se a minha hora não chegou? Mas veja, é graças a esta informação de Nossa Senhora, é importante até a intercessão, que Jesus antecipa a hora dos sinais. O primeiro sinal acontece num casamento. Ou seja, mostrando que Jesus faz uma aliança. Já que um matrimônio é uma aliança entre o homem e uma mulher, este casamento é uma figura também da aliança de Deus com a humanidade. Já que a igreja é esposa de Cristo. E Jesus então antecipa, pela intercessão de Maria, o milagre e o sinal. A água se torna vinho. Ou seja, aquilo que é do cotidiano se torna agora uma alegria extraordinária. Então, o Filho da Virgem Maria, nosso Senhor e Salvador, ele escuta a mãe. Maria é aquela que nos torna mais íntimos de Cristo. Quem tem Deus como pai, não pode dizer que não tem Maria como mãe. E quem tem Maria como mãe, tem certeza de Deus como pai. Nós, os católicos, temos essa graça bonita de ter Nossa Senhora, aquela que já nos antecipa no céu, como acabamos de cantar. Com minha mãe estarei na glória de Deus um dia. Por quê? Porque ela já está nos esperando. Mas mais do que ela nos esperando, quem nos espera é seu Filho amado, Jesus Cristo. E tudo de Maria é para o Filho. E tudo de Maria é para Deus. E tudo de Maria é para o Espírito Santo. Não à toa que no ofício de Nossa Senhora, na introdução, nós dizemos: Deus vos salve, filha de Deus Pai. Porque Maria é filha do Criador, de Deus o Senhor. Mas é Deus vos salve, mãe de Deus Filho. Porque ela é mãe do Verbo encarnado, da divindade, da carne de Cristo. Ao ser mãe da carne, e a carne, o corpo de Cristo, não se pode separar de sua divindade, a igreja afirma que ela é mãe de Deus, Filho. Luiz Gonzaga canta uma bela música que nós gosto muito de, às 6 horas, me recorda desta canção. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. E no meio desta canção diz: Maria, mãe de Deus, Jesus. Mãe de Deus, Jesus. Não é mãe do Criador. Não é mãe do Espírito Santo. É mãe de Jesus. Aquilo que a gente chama, aquele que a gente chama de segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque é Pai, Criador, Filho, Redentor, Espírito Santificador. Espírito companheiro de caminhada nosso. Se Deus é o que nos criou, Jesus é o que habitou entre nós, o Espírito é o que está em nós. Maria é mãe do Deus conosco. Mas também o ofício diz esposa do Espírito Santo, porque ela se deixou fecundar e ela viveu cheia do Espírito Santo. Onde Maria ia, a alegria ia junto. Quando Maria saúda Isabel, o ventre de Isabel treme, vibra. Quando Isabel diz que assim que escutou a voz de Maria, o seu ventre, o Batista, Joãozinho, que estava ali dentro, podemos dizer assim carinhosamente, João, já vibrava de alegria ao escutar a voz de Maria. Mas porque Maria
sendo a arca da aliança, carregava Jesus. Ontem, na missa da noite, na missa da vigília, nós ouvimos a leitura das crônicas, na qual se diz que Davi introduziu a arca em Jerusalém, e foi uma grande alegria quando a arca da aliança do Antigo Testamento entrava em Jerusalém. Mas por que esta leitura nesta véspera desta solenidade? Para nos dizer que, assim como a arca do Antigo Testamento entra festivamente em Jerusalém, a cidade santa, Maria, que é a arca do Novo Testamento, ou seja, aquela que gerou Cristo, aquela que nela se fez uma morada de Jesus, entra na eternidade. Mas, irmãos e irmãs, o que esta festa, esta solenidade, esta afirmação de fé da Assunção de Nossa Senhora nos diz de modo prático? Como nós podemos entender esta verdade de fé no nosso dia a dia? Quando a igreja afirma alguma coisa, não só é para afirmar e guardarmos em nossas casas, ou colocar como uma afirmação escrita, elaborada, num livro ou num cartaz. Dizer, festa da Assunção, Assunção de Nossa Senhora, foi elevada ao céu. Não é só isso. É para nos falar de uma verdade da nossa vida. Para nos dizer que Deus nos ama por inteiro. Deus não ama somente a nossa alma, a minha alma, a tua alma. Deus nos ama completamente em corpo e alma. Se Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo, foi preservada corpo e alma, Deus quer que nós, humanos, seus filhos, também salvos em Jesus Cristo, sejamos salvos de corpo e alma. Não é só valorizar uma parte da nossa vida, da nossa essência, de quem nós somos. Como se nós devemos dizer, salva somente a alma. Não tem como salvar a alma sem a participação do corpo, assim como não tem como dignificar o corpo e valorizar o corpo sem valorizar a alma humana. E nós vivemos em tempos, e na verdade todos os tempos foram assim, mas hoje se dá ênfase por causa destes meios de comunicação e de muita gente, muita informação, muita coisa, se dá valor, ora, a algo em detrimento de outro. Ou seja, ora se valoriza mais o corpo do que a alma. E alguns espiritualistas valorizam mais a alma, a psique, a mente, do que o corpo. Não. A nossa igreja, quando se diz que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, está dizendo o corpo de cada cristão tem o seu valor e dignidade. O teu corpo, o corpo do teu próximo, o corpo do homem e o corpo da mulher, tem que ser valorizado de modo divino, com o olhar de Deus. O corpo da tua esposa, o corpo do teu marido é santo, é santa. Teu marido é santo, tua esposa é santa. O corpo dele é sagrado para você. O corpo dos teus filhos, o corpo dos teus pais, o corpo dos vizinhos, vizinhas, colegas, amigos. Todos os corpos humanos são sagrados. Não podemos nós objetificar os corpos. O corpo humano não é um objeto meramente de prazer. Ou a mente humana não pode ser também manipulada, a alma humana não pode ser manipulada para que o corpo dele me sirva e eu prenda a alma da pessoa. Jamais. O corpo e a alma de cada ser humano é santo. Quando a igreja diz que Nossa Senhora foi assunta ao céu, é para nos dizer isso. Se ela, criatura de Deus e a mais santa de todas as criaturas, foi valorizada a ponto de ser levada ao céu, nós também, os batizados, precisamos honrar o nosso próprio corpo. Por isso, irmãos e irmãs, algumas práticas nossas, enquanto cristãos, precisamos revisar. Precisamos cuidar da beleza e da saúde do corpo? Obviamente. Precisamos fazer, inclusive, exercício nesse tempo de muito relaxamento, nesse tempo que vivemos, que não se mais tem trabalhos pesados. Precisamos fazer exercícios. Não custa nada, ou só custa um valorzinho, entrar numa academia, fazer uma caminhada, cuidar bem do corpo. Mas cuidado, para não valorizar do corpo demais, destruir a alma. Se valoriza, se faz muita cirurgia estética, se quer cuidar com tanta ênfase do corpo e esquece da mente, do coração. O contrário também, às vezes, é possível. Tem gente que desvaloriza o corpo, não cuida da sua saúde, pensando, basta ter o meu espírito bom, basta ter um bom coração, uma boa alma, basta pensar bem das pessoas, basta falar bem das pessoas. E o corpo definhando? Nenhum, nem outro. São os dois. Devo valorizar a dignidade do meu corpo e do corpo do outro.
da alma minha e da alma do outro. São os dois, corpo e alma juntos. Afinal, na antropologia cristã, homem é inteiro. Deus nos cria inteiro. Desde o Gênesis, quando Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, Ele cria do barro e sopra a alma e sopra a vida. E a partir daquele momento do sopro é que existe homem e mulher. No momento em que os dois são criados, é que se tornam imagem e semelhança de Deus. Não é simplesmente um boneco. Não é simplesmente um espírito solto. É junto. E de modo prático, o que é que eu posso fazer? Valorize bem o seu corpo e respeite o corpo do outro. A outra pessoa, por mais bela que seja, não é um prato que você se delicia e depois descarta sujo. Não é um objeto que você pensa que pode brincar e depois se desfazer. É um ser humano. É um homem e uma mulher. E isso também se refere à própria natureza inteira, a toda a criação de Deus. A própria terra, tão valiosa aqui nesta terra paripiranguense, não pode ser só utilizada para o enriquecimento de seus proprietários e depois descartada. A terra tem que ser cuidada. Assim como cada casa, assim como cada rua, assim como a cidade inteira. Não só a cidade enquanto centro do município, mas toda a extensão de terra. Tudo é criação de Deus. Triste de quem pensa que esta vida, por mais que seja passageira, é suficiente. E triste de quem pensa que esta vida não vale nada e só o céu importa. Um sem o outro não existe. Deus criou uma eternidade, um reino dos céus, para que nós vivamos aqui já antecipando esta realidade. Maria, quando viveu neste mundo, soube ser serva de Deus. Viveu a sua vida seguindo seu Filho Jesus Cristo. Viveu a sua vida já testemunhando a humildade, já percebendo que o Todo-Poderoso fez nela maravilhas, que o Todo-Poderoso derrubou dos tronos poderosos e elevou os humildes. O Todo-Poderoso quer que a vida inteira seja valorizada. Maria, a serva do Todo-Poderoso, não poderia ficar longe deste poder, desta glória. Por isso que foi conduzida ao céu. Meu irmão e minha irmã, você tem desejo do céu, sim ou não? Virgem Nossa Senhora, ô Maria Santíssima. Só 45% entendeu a pergunta, 25% não escutou e os outros não conseguiram captar o que eu disse antes. Eu pergunto, irmãos e irmãs, vocês, eu, nós, temos desejo da eternidade, sim ou não? Mas nós estamos cuidando bem deste tempo passageiro em que aqui nós estamos vivendo? Vixe, eu sabia. Então a primeira pergunta não vale, a resposta foi anulada. É aquelas pegadinhas. A primeira resposta só vale se a segunda for correta. Se nós não estamos valorizando bem esta vida, se nós não estamos cuidando bem do próximo, se nós não estamos cuidando da natureza que Deus nos dá, se nós não estamos cuidando bem da vida social, se nós não estamos sendo corretos na profissão que temos, se nós não estamos tendo o Senhor como um companheiro de nossa caminhada, se nós não estamos tendo Deus como aquele que faz em nós maravilhas, hoje não adianta nada cantar aquela musiquinha, no céu com minha mãe estarei. Se na terra, a minha vida, ou eu estou fazendo da vida do outro um inferno, como é que eu quero viver no céu? A vida, e soube que tinha fraquezas, ela era humilde. Ela viveu neste mundo e soube que precisava perseverar com o filho, ela estava aos pés da cruz. Ela viu a derrota, ela viu seu filho ser vencido pela morte. Mas ela também participou da vitória sobre a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos, nos afirma Paulo. E Maria experimentou isso.
Agora nós, se queremos ir para o céu, já busque plantar o céu na terra. Jaca, quanto tempo dura quando se planta o carocinho para dar a primeira jaca? Quem plantou jaca, quem sabe? Quantos anos dura? Seu Nezinho, quantos anos? 5, 6 anos. E para se tornar aquela grande jaqueira, que dá jaca todo, muita jaca, quantos anos? 20 e tantos anos. Minha gente, não é o milho de 3 meses, de 6 meses, não. São 5 anos para dar a primeira jaquinha. Mas mesmo assim se tem que plantar. Quantas árvores que até demoram mais tempo para plantar. Quantas outras espécies. Mas mesmo assim não se pode deixar de plantar. Quantas pessoas plantam uma árvore e só seus filhos e netos é que poderão comer de seus frutos. Assim é o céu. Se nós não plantarmos aqui bem na terra, não colheremos os frutos do céu. A Virgem Maria colheu, plantou, vive o céu. Porque neste mundo ela se deixou ser serva. Ela gerou em si o verbo de Deus, mas ela correu atrás do verbo de Deus. Ela perseverou, ela caminhou. E era por isso que é com Cristo glorificada, com Cristo levada ao céu. Sejamos nós, como Nossa Senhora, a mãe do patrocínio, a mãe assunta ao céu. Homens e mulheres cheios de desejo de Deus. Claro, temos que ter o desejo neste mundo de ter boas experiências, de sentir os prazeres possíveis, de sentir as alegrias, o bem-estar social, o bem-estar pessoal, o bem-estar familiar. Óbvio, não podemos negar as coisas boas desta vida. Nós não podemos agora dizer que os prazeres deste mundo não servem para nada. Óbvio, são bons, Deus os criou. Se Deus não tivesse, se não existisse é porque Deus não teria criado, mas Ele criou. Mas não nos apeguemos aos prazeres como se fosse a última coisa que vamos sentir. Vamos buscar, meus irmãos e minhas irmãs, o prazer no amor de Deus, como Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor. Para um dia, aí sim, no céu cantarmos. Com minha mãe estarei. A glória um dia. Junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Toda a igreja. No céu, com minha mãe estarei. No céu, no céu vai estar quem crê, pois todo aquele que crê não morre, mas tem a vida eterna, disse Jesus. E nós que cremos, juntos professemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que toda a igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria, chegue